Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Terceiro domingo da Quaresma. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma e temos ocasião de contemplar no Evangelho e na liturgia da palavra a riqueza que Jesus é como dom do Pai para nós. Ele é a porta do céu, o céu mesmo. Ele é a felicidade humana. Ele nos conhece por dentro e, portanto, é capaz de nos amar. Só ama quem conhece. É assim que este relato teológico, simbólico do Evangelho de João é concluído hoje. Ele conhecia o homem por dentro. Nada em nós é desconhecido do Senhor. E Ele então quer fazer de nós, que ama, alguém sempre melhor. Este relato da purificação do templo, no capítulo 2 do Evangelho de João, evoca toda a necessidade de mudança dentro do ambiente judaico cultico. Porque o culto se tornou algo que não produzia mais o louvor de Deus. Não dava mais prazer ao Senhor ver o que via, receber o que lhe era oferecido. Tudo havia se transformado em aparência. Tudo era confeccionado numa religião que não tinha mais vida. Era pura ritualidade ou ritualismo.
Era algo que não mexia e não tocava em nada na vida do religioso. Quando a religião chega a ficar assim, se corrompe facilmente. E a primeira vilã a corromper a religião é a economia, aliada à política. Havia uma política no Templo de Jerusalém. Por isso também havia uma economia agregada. Foi pouco a pouco crescendo nas galerias do templo as baias de animais trazidos para a oferta dos sacrifícios no altar dos sacrifícios no Templo de Jerusalém. O templo tinha a prerrogativa de ser o lugar mais sagrado de Jerusalém, de toda a Palestina, ponto de peregrinação anual de muita gente, de lá e de fora do ambiente palestino. Jesus chega ao templo como a realização daquela que fora a imagem antiga da realidade futura. O templo seria a casa do encontro com Deus, e o Filho de Deus é o ponto de encontro entre a humanidade e Ele. Mas agora estava tudo destruído, no seu sentido original, na sua santidade. Deus era objeto. Deus havia se tornado amuleto. Deus se tornou uma ideia fugaz ou manobrável pelo ser humano. Os comerciantes tiravam altíssimos lucros, que iam desde a venda de pombos para os mais pobres até a de animais muito bem conservados e gordos para os mais ricos. O templo virou comércio. Quando o templo vira comércio, a religião se desfaz. Jesus então sente a necessidade de proclamar isso, que a casa de seu Pai é casa de diálogos com Ele, uns com os outros, e não um comércio. No comércio não tem diálogo. No comércio tem um preço estabelecido que é pago e uma relação de troca. Se trocam moedas por bens. Se vendem todas as coisas. Às vezes até as pessoas também. As próprias relações trabalhistas, e aí vão as pessoas, escravizam-nas de forma que tudo vira bem de troca. Sobretudo pela idolatria do mamon, da moeda, do dinheiro. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Mas no Templo de Jerusalém se combinava isso. Jesus é o templo. O seu corpo é o templo de Deus. E de todos aqueles que, entrando na Trindade pelo batismo, todos os corpos, todas as pessoas, cada uma singularmente, mas a eclesia, a igreja daqueles que são reunidos pelo Filho ao Pai no Espírito, se tornarão templo de Deus. O templo está no templo. É festa de Páscoa. É hora de passar de uma situação arcaica e encarquilhada no mal para uma nova realidade que vem com a destruição de uma e a ressurreição da outra. Jesus vai morrer. E o que faz no templo não é relativo às paredes de pedra do templo, mas ao próprio corpo, como Filho de Deus. Esse corpo vai ser destruído na crucifixão, na crueldade humana, em vista da sua redenção, do perdão dos pecados. Esse corpo vai ser dado para o perdão dos pecados, pro vita mundi, para a vida do mundo, e o seu sangue derramado com a mesma intenção redentiva. Depois de 3 dias, o próprio Deus vai reerguer o seu templo, o templo do corpo ressuscitado de Jesus.
Esta imagem e esta catequese de São João servem também para compreender a nossa vida. Nós estamos num período de purificação também. E o nosso corpo geme e chora, esperando por redenção. O mundo está gemendo e chorando, esperando por redenção. Vai ser destruída esta imagem fictícia, falsa, idólatra, de um mundo votado e devotado ao dinheiro, ao poder, à ganância, à mentira, ao populismo, distante de Deus, que até usa o nome de Deus, mas a ele ignora por inteiro. Nós, à luz deste domingo, o terceiro da Quaresma, queremos pedir a Deus o dom da nossa purificação, do perdão dos nossos pecados e da purificação de tudo aquilo que na nossa vida nega a Deus, nega a sua morada, seu templo, nega Deus em nós. Nunca mais isso. O Senhor tome conta, tome posse e reine no templo que merece em nós. A todos bom domingo, no templo, na família, na casa, no silêncio, na oração e no diálogo. Louvado seja Cristo, sempre seja louvado.